Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. Falando de ópera, lá vou eu contar mais um pouquinho da história do que aconteceu até chegarmos até ela. No vídeo anterior, falei da revolução musical que aconteceu na Florença dos Médici e como os intelectuais, poetas e artistas da Camerata Fiorentina idealizaram uma nova linguagem musical para o teatro. Hoje vamos descobrir a beleza dos intermédios dos Médici e como os compositores encontraram neles um espaço perfeito para experimentação da nova linguagem musical, a monódia acompanhada ou o estilo representativo, que iria se tornar a música da ópera. Vamos nessa? Voltando a 1589, vou falar mais um pouquinho do casamento do Grão-Duque Ferdinando de Médici com a princesa Cristina de Lorena, neta da rainha da França. Achei que valia a pena mostrar mais alguns detalhes para você. Como já contei, os Médici sabiam explorar muito bem essas comemorações festivas e promoviam celebrações principescas, que eram um excelente instrumento para demonstrar o seu poder. E claro, nada melhor do que o casamento de um Médici com uma princesa para explorar essa política de esplendor. E falando de esplendor e maravilha, os convidados para essas celebrações tiveram a oportunidade de assistir torneios fabulosos, uma representação sacra e diversas apresentações teatrais. E acredite se quiser, assistiram até a um combate naval com o pátio do Palácio Pitti inundado para essa batalha. Dá para imaginar essa loucura? Mas era um entretenimento teatral que ocupava um espaço importante na política de esplendor dos Médici. Então, o apogeu da celebração desse casamento foi a apresentação da peça La Pellegrina. Aqui vou fazer um parênteses. Vocês lembram dos intermédios que eu já comentei no vídeo 7? Aquelas apresentações totalmente musicais apresentadas entre os atos de uma peça? Então, eles se tornaram um excelente laboratório musical e de aperfeiçoamento cênico para o que viria a ser a ópera. Mas é importante lembrar que o objetivo dessas apresentações era surpreender a todos os espectadores pela sua magnificência. E isso foi o que aconteceu com os intermédios de La Pellegrina. Foram tão suntuosos que ofuscaram a própria peça. A política de esplendor dos Médici não poupou nada, começando pela opulência dos figurinos e dos cenários de Bernardo Buontalenti, um dos mais importantes arquitetos, paisagistas e engenheiros da época. Ele ficou responsável por todo o aparato cênico. Seus desenhos foram preservados em gravuras e hoje podemos conferir cenas e figurinos inacreditáveis. Personagens vindos do céu chegavam ao palco encaraptados em nuvens ou dentro de carruagens voadoras. Monstros, deuses, diabos e golfinhos povoavam as cenas. O espetáculo inaugurou o Teatro Medici de Uffizi, que tinha capacidade para alocar mais de 3.000 pessoas. Para você ter ideia da beleza que esse teatro foi, eu vou mostrar para vocês um trechinho de uma simulação desse teatro. Impressionante, não é mesmo? Vou deixar o link aqui embaixo para você assistir na íntegra, tá? O evento foi tão grandioso que até um programa foi distribuído como souvenir para os convidados. Esse programa incluía gravuras impressas dos cenários, dos figurinos, detalhes do que seria apresentado, o texto do drama, número de atos e cenas, a lista dos personagens, momentos de destaques e quando e qual personagem vai cantar. Um precursor muito mais detalhado dos programas que recebemos hoje nas casas de ópera. E claro,
para a produção do texto e música a serem apresentados, foram reunidos os melhores compositores e poetas fiorentinos da época. A maioria era membro da Camerata Fiorentina, e eles souberam muito bem usar esse espaço como laboratório para a nova linguagem que estava surgindo, a monódia acompanhada. O poder da música foi o tema escolhido, e a música foi a real protagonista dos intermédios de La Pellegrina. Os espectadores puderam testemunhar composições belíssimas que foram cantadas e tocadas pelos mais renomados intérpretes da época. O conjunto instrumental contou com uma variedade de instrumentos jamais vista: trombones, cornetas, flautas, harpas, alaúdes, guitarras espanholas e napolitanas, cítaras e saltérios, violinos, violas da gamba e liras. Em síntese, os 6 intermédios de La Pellegrina representaram a fusão de todos os tipos de música e representações característicos da Renascença. Vamos ouvir o exemplo de uma das monódias cantadas nesses intermédios? Vou deixar o link aqui embaixo para você ouvir na íntegra. Espero que você tenha gostado de saber mais sobre esses grandes espetáculos da corte dos Médici. Sem dúvida, os intermédios renascentistas abriram um caminho para uma nova forma de teatro cantado. A primeira ópera da história tinha tudo para acontecer. Mas você já sabe, não é? O vídeo é curto. Essa história vai ficar para o nosso próximo encontro. E se você gostou do nosso papo de hoje, deixe seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e, claro, deixe algum comentário para mim. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!